Fala pessoal, estamos aqui novamente para tratar desse assunto de reta final da prova da primeira fase da OAB. E muitos de vocês estão naquela situação de estar acertando ali perto das 40 em simulado, 36, 37, 38, e fica angustiado o que pode fazer, né? Ah, não, estou acertando 32, 34, não estou chegando nas 40 ainda. Ou então estou caindo, o que é que eu posso fazer? Estou com 44, mas fiz o simulado que acertei 40, 39, o que é que eu posso fazer para nessa reta final engrenar? É sobre isso que nós vamos falar, como superar essa reta final para você ganhar mais pontos. Vou mostrar as técnicas que você pode utilizar de estudo para isso e também dar as ferramentas, porque nós vamos liberar materiais gratuitos de estudo para vocês e também aulão de revisão gratuito. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Então vamos comigo. Pois é, pessoal, vamos falar sobre método de estudo, como estudar, o que vocês podem utilizar para incrementar o estudo de vocês. Por isso, já se inscreva no nosso canal. Vamos ter aulão de revisão de ética gratuita aqui no YouTube. Se inscreva para você não perder. Se você não é nosso aluno, não faz parte da preparação aqui na nossa sala de aula, na parte online ou presencial, vai ser aberto para você também. No último dia de véspera, no dia 2 de julho, pela manhã, no sábado pela manhã, se inscreva no canal para você ter acesso já às informações. O link na descrição também já leva você à nossa plataforma aberta de estudo, onde teremos lá também o quê? Materiais gratuitos. Nós vamos liberar, já está liberado, na verdade, cadernos de questões comentadas, livros de questões comentadas da prova da OAB, de algumas disciplinas. E por que foi liberado isso agora? Para você superar essa parte final, é o momento de resolução de questões. Resolver mais questões. Mas, Alan, eu já resolvo questões. Existem pesquisas científicas feitas com pessoas que foram aprovadas em concurso público. Inclusive, foi feita uma pesquisa recente com os aprovados da Polícia Rodoviária Federal, do concurso da polícia, certo? Sobre quantidade de questões. Quantas questões essas pessoas fizeram para ser aprovadas? Então, se mostrou nesse estudo que não é só qualidade, é quantidade. A gente fala ao longo da preparação para você fazer algumas questões, para você ir fazendo questões. Agora é a hora de aumentar a quantidade de questões. Ir revisando e fazendo a sua leitura. Então, próxima semana vamos falar mais sobre revisão, mas a sua revisão tem que ter resolução de questões, não só em qualidade, mas em quantidade. Como assim, Alan? Não só em, eu tenho que fazer a questão, vou fazer uma questão e passar um tempão corrigindo e estudando aquele assunto. Não é só esse estudo, mas também de fazer muito. Quantidade que vai importar nesse momento. Tá certo? Alan, mas como é que eu faço isso? Você vai ter dois momentos, um momento de resolução e um momento de correção. Então, como é que vai ser seu método de estudo? Nessa semana final, se você já estudou, se você já fez resumo, se você fez anotações, você vai visitar os seus resumos, você vai fazer leitura das suas anotações. A gente vai explicar mais ou menos sobre isso no próximo vídeo, como aprofundar a revisão, certo? Na próxima semana. Mas, para agora, eu quero que você identifique dois momentos, o momento de resolução e o momento de correção. O momento de resolução é o momento que você vai parar para resolver a questão. Veja só, na maioria dos materiais de questões comentadas, você resolve a questão e logo embaixo você tem o quê? O comentário. Então, você resolve e você o quê? Corrige. Isso pode te prejudicar. Alan, é ruim? Não necessariamente. Não quer dizer que não presta, tá certo? Mas o que eu quero dizer é interessante que você tenha dois momentos separados, que você faça várias questões e depois você corrija as questões. Por que isso? Primeiro ponto, essencial. Você já percebeu com toda certeza que às vezes você faz a questão, você erra, aí você olha o comentário, você entende, quando você vai fazer outras questões, você percebe que a questão é parecida ou que está tratando o mesmo assunto. Aí você não erra novamente. Aí você diz, não, mas isso é bom. Espera aí, veja só o problema. Se você não tivesse corrigido, você tinha errado. Se você tivesse errado, você saberia que aquele assunto você tem uma dificuldade mesmo. Como assim? Imagina que você está fazendo 10 questões de recurso no processo civil, você está fazendo 15 questões de controle de constitucionalidade, direito constitucional. Se você fizer de uma vez só o momento de resolução, vamos supor que você acertou 6 de 15. Então, isso indica que
naquele assunto de direito constitucional, controle de constitucionalidade, você tem uma dificuldade. Porém, vamos supor que você fez o contrário. Você fez e corrigiu, fez e corrigiu, fez e corrigiu, fez e corrigiu. Você errou uma questão, e aí você estudou aquele assunto, e isso fez com que você não errasse novamente. Quando você for pegar o seu apurado, você não fez 6 de 15, você fez 9 de 15. Você fez 10 de 15. Aí você vai pensar que você, não, eu já estou bem em controle, olha como está meu resultado. Mas esse resultado não é o resultado do seu estudo anterior. É porque você pegou, você leu um assunto e fez questão naquele assunto. Então, naquele dia você está sabendo. Mas não quer dizer que você tem um domínio. Então, isso pode indicar para você lá na frente que você acha que você sabe, que tem um domínio sobre controle de constitucionalidade quando você não tem. Então, o melhor é você fazer as questões e ter um resultado de fato, é você ter o seu exame mesmo. O diagnóstico que eu fiz é que eu estou ruim em controle. Aí, depois que você estudar, você vai melhorar. Depois que você fizer o trabalho de correção, você vai melhorar. Beleza. Mas é importante que você tenha esse diagnóstico inicial. Eu estou ruim em controle de constitucionalidade. Entendeu? Por quê? Porque senão você pode mascarar um problema. Por quê? Porque você fez a questão, aí estudou, aí já conseguiu melhorar no resultado. Faça todas as questões. Ah, vou fazer 10 questões. Faz as 10 questões. Isso está, inclusive, simulando melhor o ambiente de prova, porque você na prova não vai fazer corrigir, você vai só fazer, só fazer, só fazer, sem ter a certeza que você acertou ou errou. Então, você vai fazer isso e depois você vai corrigir todas, e aí você para estudar o que você está errando. Então, perceba que você vai conseguir fazer mais questões, porque você faz uma questão, corrige, faz uma questão, corrige, faz uma questão, corrige, e você, passou um tempão porque você estava estudando, lendo para entender a questão. Faz todas as questões, para você fazer muitas questões, para você ver de fato onde você está errando, onde você está acertando. E aí, quando você for corrigir, você vai corrigir de fato aquilo que você teve dificuldade. Quando você fizer essa correção, aí sim, parar para entender todos os pontos. Por que eu errei? Então, veja só como é que se faz uma correção. Quando você for fazer correção, você vai responder 3 perguntas. Por que eu errei, o que eu errei e o que eu faço para não errar novamente. Então, por que eu errei? Eu errei porque eu não lembrava nem a pau. Eu errei porque eu não sabia. Não sabia que isso existia. Não sabia desse artigo, não sabia desse assunto. Ou eu sabia, mas não lembrava. Ou eu sabia, eu lembrava, mas eu entendia errado. Por que eu errei esse assunto? Se eu errei porque eu não sabia, é porque eu preciso estudar esse assunto. Se eu errei porque eu não lembrava, é porque eu preciso revisar esse assunto. Se eu errei porque eu li a questão e entendi diferente, mas depois que eu fui corrigir, eu percebi que eu sabia, é porque eu preciso ver como eu estou resolvendo questões. Isso está levando você a perder questões. Saber por que você errou é essencial. O que foi que você errou? Então, eu não lembrava do assunto, eu errei uma questão. Eu lembrava do assunto, mas eu caí na pegadinha. Não importa. O que você errou? Eu errei uma questão do assunto tal. Qual foi o assunto que eu errei? Eu errei uma questão de recurso no processo do trabalho. Então, eu tenho que saber. Não é só errei uma questão do processo de trabalho, errei uma questão do processo de trabalho que versava sobre esse assunto e saber separar isso. Para que, por exemplo, lá na frente, você tenha informação. Eu fiz tantas questões de processo de trabalho, dessas questões que eu fiz de processo de trabalho, o assunto de processo de trabalho que eu mais tive dificuldade foi recurso. Então, eu fui muito bem em execução, fui muito bem na parte inicial, mas recurso processo de trabalho tive dificuldade. Por quê? Porque quando você for revisar o processo do trabalho, você vai dedicar mais tempo onde? Em recurso, que é onde você tem mais dificuldade. Então, você tem que saber diferenciar não só a disciplina que eu errei, mas qual a temática que aquela questão cobrou que eu errei. E por último, como não errar novamente? E aí, o que é que eu preciso fazer para corrigir? Foi aquilo que eu falei logo no início, bem claramente assim, bem rapidamente. Eu não sabia, então eu vou ter que o quê? Estudar aquele assunto, mas não está no meu material, nas minhas anotações, eu vou acrescentar aquela informação. Mas eu sabia, mas não lembrava, então eu vou estudar a resolução para revisar. Vou aproveitar esse momento para revisar esse assunto. Não, mas eu errei porque eu interpretei errado, eu não entendi. Então, peraí. Como é que eu teria que ler essa questão para entender? Então, veja, vamos supor que a questão disse, a parede, o quadro é branco. Aí você leu rápido e entendeu. A parede é preta, o quadro é branco. Mas não é a parede que é preta. Ali não tem a parede preta. Ali tem um vidro. O quadro é num vidro e esse vidro tem uma película preta. Só que, o que foi que a questão disse? O quadro branco está no vidro preto em cima do teto branco. Você entendeu que
O teto era preto, o vidro era preto e a parede e o quadro era branco. Olha só que confusão. Você já se perdeu no que eu falei, no que eu entendi. Eu já me perdi no que eu tinha falado para você. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se você está tendo essas concepções de eu li algo, eu pensei que ele estava dizendo isso, mas ele estava dizendo aquilo. Então, isso é a forma como você está resolvendo a questão está te atrapalhando. Então, como é que eu vou evitar isso? Eu vou procurar uma forma de resolver que evite isso. Beleza. Peguei a questão, eu errei porque eu entendi errado. Então, você vai reler a questão e tentar fazer o raciocínio correto. O que é que essa questão de fato quis dizer? Onde foi que eu entendi errado? E por que eu entendi errado? Ah, eu entendi errado porque eu li essa palavra errada. Então, eu quero que você identifique onde você está escorregando. Para que, se você souber, nesse momento que eu escorrego, é quando eu estou lendo, é porque eu estou apressado, é porque eu estou cansado. Para que você saiba, peraí, se quando eu faço um simulado, quando eu faço várias questões, eu estou errando as questões do final porque eu estou mais cansado, então o cansaço me atrapalha muito. Então eu sei que quando eu fizer muitas questões na prova, eu tenho que parar algum momento e ir no banheiro beber água para diminuir o cansaço. Entenderam? É esse o raciocínio que eu quero que vocês façam. Como evitar um erro porque eu estou lendo errado, porque eu estou fazendo, não estou interpretando direito? Você tem que entender o que é que está levando você a errar. Eu li rápido, eu li sem atenção, eu li e não li direito. Então, não está lendo direito? Comece a fazer o exercício de ler acompanhando com a caneta para você não pular a linha, para você ler direito. Começa a riscar a questão, a sublinhar a informação importante, a fazer uma breve anotaçãozinha rápida do que está acontecendo do lado, a resolver questões eliminando as alternativas erradas, não tenta procurar a certa, tenta identificar o erro de cada alternativa. Aí você vai minimizando a possibilidade de você interpretar uma questão errada e levar isso também a perder ponto. Por fim, lembrando, no link abaixo, certo? Na descrição, você entra na plataforma que tem materiais de, vou dizer, ó, questões comentários de ética, são mais de 100 questões comentários de ética, constitucional, processo civil, civil, penal e processo penal. Juntos dá mais de 40 questões na prova que você pode estudar. Se você não tiver um material de questões, está lá gratuito para você. É só entrar, baixar e estudar. Tá certo? E no dia 2 de julho, nós temos o nosso aulão gratuito aqui no YouTube também, véspera de prova, aulão de ética. Se você se inscrever, se você entrar lá, você vai ter também o acesso ao aulão já, mas se você se inscrever no canal também, repete que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, você já vai receber a notificação quando a gente estiver online. Mas lembrando, sábado, véspera de prova, logo pela manhã, 8h30 da manhã, a gente está entrando online para fazer aí 4 horas de revisão de ética, para dar para vocês 2, 3, 4 questões na prova e vocês estarem aí prontos para a segunda fase. É isso, um forte abraço e até mais.